Crônicas, capítulo 13, a partir do versículo 1. Todos já encontraram? Quem está também assistindo aí através da live, pode também estar participando, lendo aí a Bíblia juntamente conosco. Diz assim: consultou Davi os capitães de 1000 e os de 100 e todos os príncipes, e disse a toda a congregação de Israel: se bem vos parece, e se vem isso do Senhor nosso Deus, enviemos depressa mensageiros a todos os nossos outros irmãos em todas as terras de Israel, e aos sacerdotes, e aos levitas com eles nas cidades e nos seus arredores, para que se reúnam conosco. Tornemos a trazer para nós a arca do nosso Deus, porque nos dias de Saul não nos valemos dela. Então toda a congregação concordou em que assim se fizesse, porque isso pareceu justo aos olhos de todo o povo. Reuniu, pois, Davi a todo Israel, desde Sior do Egito até a entrada de Ramate, para trazer a arca de Deus de Quiriate-Jearim. Então Davi com todo Israel subiu a Baalá, isto é, a Quiriate-Jearim, que está em Judá, para fazer subir dali a arca de Deus, diante da qual é invocado o nome do Senhor, que se assenta acima dos querubins. Puseram a arca de Deus num carro novo e a levaram da casa de Aminadab. E Uzá e Aiô guiavam o carro. Davi e todo Israel alegravam-se perante Deus, com todo o seu empenho, em cânticos, com harpas, com alaúdes, com tamborins, com símbolos e com trombetas. Quando chegaram à eira de Quidom, estendeu Uzá a mão à arca para segurar, porque os bois tropeçaram. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá e o feriu, por ter estendido a mão à arca, e morreu ali perante Deus. Desgostou-se Davi, porque o Senhor irrompera contra Uzá, pelo que chamou àquele lugar Pérez-Uzá, até o dia de hoje. Temeu Davi a Deus naquele dia, e disse: como trarei a minha arca de Deus? Pelo que Davi não trouxe a arca para si, para a cidade de Davi, mas a fez levar à casa de Obed-edom, o geteu. Assim ficou a arca de Deus com a família de Obed-edom 3 meses em sua casa. E o Senhor abençoou a casa de Obed-edom e tudo que ele tinha. Amém. Louvado seja Deus pela sua palavra, Senhor. Ó Deus, obrigado, Senhor. Obrigado porque nela nós temos colocado nossas vidas, Senhor. E pedimos que o Senhor fale através dela com a sua igreja. Começa por mim nessa manhã. Que o Senhor nos ensine a andar nos caminhos do Senhor, Deus. Que o Senhor nos guarde nesse caminho, Senhor. Abençoe, ó Deus, a sua palavra e as nossas vidas nessa manhã. Muito obrigado. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Irmãos, nós conhecemos muito bem esse texto, mas tem aqui algumas lições também para esse dia, para nós, que a palavra se renova, E ela é muito interessante. E Davi estava fazendo a coisa certa, mas na verdade deu errado. Então, nós podemos colocar um tema aqui: quando o certo dá errado. Olha só,
Primeira lição, nós vamos tirar algumas lições aqui desse texto. E a primeira dela é o desejo profundo no coração de Davi de estar diante de Deus, cultuando a Deus. Davi foi um homem que o coração dele era um coração que sempre desejava Deus. Ele tinha um coração que era voltado para o Senhor. Tanto é que a Bíblia diz que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Ele tinha um desejo de estar diante de Deus, de cantar, de cultuar a Deus. E a Bíblia diz que ele consultou, Davi consultou os capitães de 100, de 1000, consultou todos e falou: olha, se parece bem, e se isto vem do Senhor, enviemos depressa mensageiros e vamos reunir todos os sacerdotes, todos os levitas, todo o povo de Israel, e vamos trazer de novo, a arca do nosso Deus para nós. Vamos trazê-la de volta. Então isso aqui mostra um desejo de Davi de trazer de volta a arca que simbolizava a presença de Deus e automaticamente a restauração do culto diante dela, coisa que havia ficado perdido na época de Saul. Então Davi ele pediu para reunir todo mundo, para que todos pudessem se voltarem nesse objetivo de trazer de volta. E trazer de volta a arca é trazer de volta a presença de Deus, é trazer de volta o culto na presença de Deus, é trazer de volta o povo para a presença de Deus. Então a ausência da arca significava a ausência de Deus e do verdadeiro culto a Deus. Então isso partiu de Davi, e é uma lição para nós, principalmente para nós, porque começa com a gente, que é líder, começa comigo, começa com todos os líderes, porque essa iniciativa de querer buscar o Senhor, de querer adorar o Senhor, de querer estar com Deus, Deus conosco, deve partir primeiramente do líder. E Davi, como o maior líder de Israel, ele está agora demonstrando esse desejo, porque se o cabeça não faz, se o líder não faz, os demais não irão fazer. Por isso que é muito importante, eu falo por mim mesmo, como pastores, estarmos sempre buscando trazer a igreja a orar. Porque se nós não fizermos isso, quem vai fazer? Isso deve sempre partir do líder. Você, como líder da sua casa, o homem, o marido, deve ser o primeiro a procurar trazer a sua casa, seus filhos, sua esposa, para a presença de Deus em oração. Isso deve partir de nós. Isso deve. Então tem coisas que é o líder que tem que fazer. Amém? Tem coisas que deve partir de nós. Então por isso, esse desejo que nasceu primeiro no coração de Davi, foi passado para os chefes de 100, os chefes de 1000, os outros. E ele disse: se isso parecer bem a vocês, e se for da vontade do Senhor, nós vamos fazer. E a Bíblia diz que então eles saíram depressa, enviando mensagem a todos os povos ali, todos os arredores, todos os irmãos, para que se ajuntassem com um objetivo: trazer de volta a arca. Agora, Davi, ele fala uma coisa aqui muito interessante, quando ele fala: tornemos a trazer para nós a arca do nosso Deus, porque nos dias de Saul não nos valemos dela. Ele observou
um outro líder, Saul. O outro líder, Saul. E não se valeu, não utilizou, não fez nada com a presença de Deus, com a arca. Saul, ele foi um homem escolhido por Deus, você sabia? Às vezes nós falamos que Saul foi um homem escolhido pelo povo, mas não é verdade dizer que Saul foi um homem escolhido pelo povo. Davi foi um homem escolhido por Deus. Agora, o povo queria um rei. Quem escolheu Saul foi Deus. Amém, irmãos? Então o povo só falou assim: ó Deus, nós queremos um rei que vá diante de nós, como as nações têm, que lute conosco nas guerras, como as outras nações têm. Então o povo queria um rei, não importa se era A ou B, X, Y, Z, eles queriam um rei, porque embora Deus fosse invisível, mas era real na vida do povo. E embora não utilizasse espada no meio deles, e nem cavalos, e nem se vestia de vestes reais ali no meio deles visivelmente, mas ajudava eles a vencerem todas as guerras. Deus estava com eles, e eles estavam sempre vencendo. Mas houve um momento que eles se cansaram dessa teocracia, dessa liderança de Deus através dos profetas, através dos juízes, e eles então instituíram a monarquia, quando eles pediram um rei. E Deus então falou com Samuel: olha, amanhã vai vir um homem aí te visitar, e você vai ungir esse homem como rei. E foi quando Saul veio. Agora, Saul, ele começou muito bem, por quê? Porque Deus mudou o coração dele, mas ele terminou muito mal. Por quê? Porque no percurso da vida dele, ele endureceu o coração para Deus. Então ele voltou a ser aquele homem de antigamente, Então Davi fala: porque nos dias de Saul nós não nos valemos dela. Agora, quando nós fazemos uma comparação da vida de Saul e da vida de Davi, nós vemos assim uma diferença enorme, entre os dois primeiros reis de Israel, Saul e Davi. E esse versículo aqui, ele mostra que pelo fato de Saul, no seu reinado como líder, não ter feito caso da presença da arca, dos mandamentos de Deus, terminou como terminou o reinado dele, de forma trágica, de forma triste, muito ruim. Saul terminou muito mal, porque quando nós abrimos mão do mais importante, não podemos alcançar ou esperar que o final da nossa vida vai ser glorioso. Nós podemos abrir mão de tudo, menos da presença de Deus na nossa vida. Podemos. Nós podemos ter uma linda família, nós podemos ter uma linda casa, muito dinheiro no banco, mas se não temos a presença de Deus em primeiro lugar, junto com tudo que temos, isso, não ter a presença de Deus, não fará que as coisas terminem bem. Você entende ou não? Não fará. Então, Davi, ele estava no início do seu governo, no começo. E a primeira coisa que ele faz é: vamos trazer para nós a arca de Deus, porque nos dias de Saul não nos valemos dela. Antes era
foi assim, mas agora não será mais. Está dizendo, no meu governo, na minha liderança, no reino que eu estiver governando, não será assim. Deus terá a primazia. O culto a Deus perante a arca será algo muito importante. Você pode ver que Davi foi que organizou o culto nos moldes que Moisés havia estabelecido lá em Êxodo. Foi Davi. Davi é que estabeleceu os levitas. Davi é que estabeleceu, durante o momento que os sacerdotes estavam sacrificando, os levitas estavam cantando, e ele fazia isso dioturnamente, 24 horas, eles se revezavam, porque não podia cessar o louvor, a adoração, o sacrifício, porque lá em Levíticos 6,13, diz lá, o fogo arderá continuamente sobre o altar, e não se apagará. A ordem de Deus era que não podia cessar. Então Davi está dizendo, eu não vou abrir mão da presença de Deus no meu governo, no meu reino. Amém, irmãos? Então é isso. Agora, e ele consegue uma façanha, que não é fácil para nenhum líder. Ele consegue uma façanha. Ele conseguiu que olha o versículo 4, então toda a congregação concordou que assim fizesse, porque isso pareceu justo aos olhos de todo o povo. Olha que interessante. Ele consegue fazer com que o país inteiro se volte para Deus. Isso não é maravilhoso? Porque sempre há aqueles do contra. Mas nesse caso aqui, Davi consegue uma façanha. Ele consegue que toda a congregação concorde. Isso significa que toda a nação de Israel concordou, porque aquilo era o certo em se fazer. Isso é justo em se fazer. É isso que nós devemos fazer. Irmãos, quando há unidade, quando todos nós queremos fazer aquilo que agrada a Deus, isso é muito bom. Nós devemos ter esse coração. Primeiro saber, é da vontade de Deus? É. Então, se é isso que Deus quer que nós façamos, vamos todos fazer. Porque é muito bom quando todo mundo se volta para fazer aquilo que é a vontade de Deus. Agora é muito triste quando uns querem fazer de um jeito, outros querem fazer de outro jeito. Uns concordam, outros não. E aí Jesus diz que a casa dividida não subsiste. Mas é muito importante saber que Deus está com a unidade, e que a unidade provém de Deus. Amém? E que quando nós nos unimos para fazer aquilo que é da vontade de Deus, é muito bom. Se dois dentre vós concordarem acerca de qualquer coisa que tiver pedido, será feita. Amém, irmãos? Então olha, o versículo 5 diz assim: reuniu, pois, Davi todo Israel, desde Senhor do Egito até a entrada de Ramate, para trazer a arca de Deus de Kiriat Jearim. Então Davi, com todo Israel, várias vezes falando todo aí, subiu a Baalá, isto é, a Kiriat Jearim, que está em Judá, para fazer subir dali a arca de Deus, diante da qual se invoca o nome do Senhor. Amém? Agora aqui, irmãos, eles
estão fazendo tudo certo. Tudo certo. Mas aqui houve uma falha. Porque, versículo 7 diz: puseram a arca de Deus num carro novo. E aqui é quando tudo está sendo feito de maneira certa. Mas, por uma questão de desobediência, algo vai dar errado. Porque eles colocaram a arca num carro novo. Então, não basta fazer aquilo que agrada a Deus. Temos que fazer aquilo que agrada a Deus da maneira de Deus. Amém? Porque nós podemos achar que estamos fazendo a coisa certa, mas a nossa maneira de fazer. Então, nós não podemos fazer do jeito que nós queremos. Tudo que nós formos fazer, nós temos que fazer de acordo com o que está escrito na Bíblia. Quando nós lemos o Novo Testamento, sabe por quê que Jesus nasceu na cidade de Belém? Porque está escrito na Bíblia. Sabe por quê que Jesus, com 2 anos, sendo perseguido, José e Maria, pelo rei Herodes, para matar o menino Jesus, Jesus foi morar no Egito? José foi morar no Egito. Por que ele foi morar no Egito? Porque na Bíblia está escrito: do Egito chamei meu filho. Então é porque está escrito. Várias vezes o escritor vai dizer: e para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta. Então Jesus, ele andou nas pegadas, daquilo que estava escrito, tendo todo cuidado de fazer conforme o que acerca dele se falava na Bíblia. Se falava. Então, quando nós vemos Êxodo, o Deus que mandou Moisés fazer a arca, mandou fazer ao lado da arca, do lado direito, do lado esquerdo da arca, 2 argolas, e ali fazer uma vara. E não podia jamais aquelas varas se apartarem da arca. Aonde a arca estava, estavam as varas ali do lado. Por quê? Porque os sacerdotes, os levitas, não podiam pegar na arca. Eles podiam pegar só naquela argola. É a presença de Deus ali, mas limitada aonde eles podiam tocar, pegar. Até ali eles podiam, mas dali para lá rompia o que era o desejo do coração de Deus. As varas estavam lá, mas não estavam sendo utilizadas. Então eles vão fazer de uma outra maneira. Colocaram a arca no carro novo e levaram para da casa de Aminadab. E Uzai e Aiô guiavam o carro. E Davi se alegrava perante Deus com todo o seu empenho. Será que ele não sabia que não era para fazer assim? Davi conhecia. Mas sabe aquele momento que dá um branco? Aí eu posso. Problema não. O importante é agradar a Deus. Sabe aquele momento que vem algo na mente da gente e fala: isso não vai fazer diferença. É só um detalhe. Só um detalhe. Colocar a arca no carro. Os levitas deviam carregar a arca inutilizados. Os varais inutilizados. Que significa que é não usar os meios que Deus estabeleceu para nos abençoar. Nem os levitas, nem os varais. Vamos usar o carro. Então,
Devemos aprender a utilizar os meios corretos que Deus estabeleceu para nos abençoar. Há um grande engano na vida de muitas pessoas. Se eu estiver invocando o nome do Senhor, não importa o caminho, não importa o Deus, se eu estiver, só existe um meio. Só o meio estabelecido por Deus que funciona. O nosso pode até parecer que dá certo, mas não dá. Não dá. Então ele foi e colocou. Por enquanto deu certo. Por enquanto deu certo. Quando chegaram a ilha de Quidom, Uzá estendeu a mão, porque os bois tropeçaram e a arca ia caindo. E Uzá correu e segurou. E quando ele segurou a arca, saiu fogo da arca e atravessou de um lado para o outro, ficou só aquele buraco ali. E ele morreu ali, porque era como se fosse tocar em uma alta tensão. Eu ouvi, ele morreu ali, porque ele não podia ter feito aquilo ali. Amém, irmãos? Não podia, estava tudo certo, mas deu errado. Porque não é bastante achar que está fazendo certo. Tem que fazer certo pelos meios certo, caminho certo, utilizando o que é certo para que tudo dê certo. Então aqui Davi, ele temeu a Deus. E naquele dia disse: como trarei a minha arca de Deus? Porque Davi não trouxe a arca para si, para a cidade de Davi. Então, interrompeu. Agora, a pergunta que surge: não estava certo o que ele estava fazendo? Amém? Estava certo. Então, se estava certo o que ele estava fazendo, que era no princípio trazer a arca, nós vimos que estava tudo certo, isso era o correto em se fazer. O que deu errado foi a forma que estava fazendo. Agora, fazer o certo de forma errada dá errado, mas fazer o certo de forma certa dá certo. Mas não fazer o que é certo porque deu errado, está errado. Então Davi, ele desiste de fazer o que estava fazendo porque deu errado. E aí que muitas vezes nós também não chegamos a lugar algum, porque a gente fala: não estava fazendo o negócio certo, ele estava indo na igreja, ele estava orando, ele estava jejuando, ele estava dizimando, ele estava fazendo tudo direitinho, mas por que deu errado? Davi, tem gente que para. Quando alguma coisa dá errado, mas estava fazendo a coisa certa. Tem gente que estava morando junto, casa, e depois que casa vai ter problema no casamento maior do que tinha quando não era casado. Ele fala: mas agora que eu consertei, que eu casei, por que está dando errado? Deve ter alguma coisa que precisa ser esclarecida. Amém? Porque parar de fazer o que é certo porque alguma coisa deu errado não é inteligente. Mas o importante é aprender onde foi que eu errei. Porque todo mundo pode errar na sua vida. Todo mundo erra em alguma altura da sua vida, em algum momento da sua vida, dá aquele passo e fala: puxa vida, eu errei. Agora, permanecer no erro, desistir de fazer o que é certo só porque errou, não é inteligente. É desistir de tudo. Desistir da família porque está dando errado alguma coisa na família, não é inteligente. Desistir do casamento, desistir do trabalho só porque está tendo dificuldade
faculdade, no trabalho, fez alguma coisa errada, desistir da empresa porque fez alguma coisa errada, não deu certo, desistir. Nós nunca devemos jogar tudo pro alto. E sabe quem prova para nós que nós não devemos? O próprio Deus. Porque quando Davi falou, não vou trazer a arca mais, e Davi fez a arca ir para a casa de Obed-Edom, e a arca ficou na casa dele 3 meses, e aí Deus vai provar que o problema não era a arca, é a forma que estava se tratando. E aí Deus vai abençoar a casa de Obed-Edom, e abençoou tudo que ele tem. Sabe o que Deus está querendo dizer aqui? Você estava fazendo a coisa certa, e a prova é que eu vou mudar a vida desse homem que a arca entrou na casa dele. Eu vou mudar. Deus abençoou a casa de Obed-Edom e tudo que ele tinha. Sabe para quê? Para mostrar para Davi que ele estava certo, que a arca abençoa, a presença de Deus abençoa, as coisas de Deus abençoam e funcionam e dá certo. O que Deus tem para a nossa vida dá certo. Funcione, irmãos. Cultuar a Deus, estar diante da presença de Deus, é da vontade de Deus para nós. É da vontade de Deus para nós. Então, funciona, e a razão é: Deus abençoou Obed-Edom para mostrar que eles estavam fazendo a coisa certa. Amém? Se você está fazendo o que é certo diante de Deus, mesmo no momento alguma coisa dando errado, espera, ore, clame, porque Deus ele vai te mostrar, através das bênçãos dele, na vida de outras pessoas que estão fazendo a mesma coisa que você queria fazer. Porque o que Davi queria fazer é trazer para mais perto dele a presença de Deus. Como pode a presença de Deus dar errado? Jamais. Amém? Quem entende isso? Vamos continuar. Agora, aqui, irmãos, capítulo 15, no 14, no 13, ele ficou sabendo que a arca é uma bênção. Ou seja, o que ele pensava que era antes realmente foi confirmado pelo próprio Deus. Mas aí no capítulo 15, Davi fez casa para si na cidade de Davi, capítulo 15, versículo 1, e preparou um lugar para a arca de Deus e armou uma tenda. Ele não desistiu. Amém? Davi voltou atrás, porque ele viu que estava fazendo a coisa certa, que agradava a Deus. Ele busca a Deus, ele clama a Deus. Aí o que Davi faz? Ele faz uma casa e ele prepara um lugar para a arca. Ali do lado da casa dele, ele armou uma tenda. Amém? Ele não desistiu, ele não abriu mão. Irmãos, tem gente que desviou dos caminhos do Senhor quando ele era jovem. Está aí com seus 60, 70 anos, desviado até hoje, porque sofreu uma decepção lá na sua juventude. Porque sofreu. Tem gente que desiste de tudo, porque lá atrás teve um problema. Nós temos que fazer com que os problemas sejam apenas capítulos pequenos da nossa vida. Problema no capítulo 13, no capítulo 15, eu volto de novo para o objetivo que eu tinha antes. Eu não desisti de Deus perto da minha vida e da minha casa. Amém? Então Davi ele demonstra aqui essa atitude do coração dele. Ele teve medo, ele ficou irado, ele ficou muito chateado, mas ele voltou. E
Bem-aventurados são aqueles que reconhecem os seus erros e voltam. E sabe de quem é a culpa? Não foi de Uzá, não foi de Aminadab, não foi de Aiô. A culpa foi de Davi. Ele errou. Ele errou. Amém? Ele errou. Muito importante nós reconhecermos onde é que eu errei, porque isso está acontecendo. Às vezes nós não vamos descobrir, mas às vezes vamos. No caso aqui era só ler a Bíblia. Era só ler a Bíblia. E ele ia descobrir no segundo livro da Bíblia onde é que ele tinha errado. É só ler a Bíblia que nós vamos descobrir onde nós temos errado. Você sabia que a Bíblia fala de tudo? Ou praticamente tudo. E ela é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Está tudo na Bíblia, irmãos. Está tudo escrito na palavra. Então ele vai ler a Bíblia. Aí ele vai ler a Bíblia. E ele descobre na Bíblia. Olha aí. Então disse Davi, versículo 2 do capítulo 15: ninguém pode levar a arca de Deus senão levitas, porque o Senhor os elegeu para levarem a arca, porque o Senhor os elegeu para sempre. Eu achava que esse negócio, Deus, era só para Êxodo. Nós já estamos aqui em 1 Crônicas, lá centenas de anos atrás foi feito assim, mas eu pensava que não precisava mais. Mas aí Davi descobre que o que Deus estabeleceu ali como regra era para sempre. Tem coisas que Deus não negocia. Métodos se adapta. Pode. Mas princípios são inegociáveis. E tem princípios na palavra de Deus que nunca vai mudar. Nunca vai mudar. Nunca. Nós estamos aqui agora nesse momento. Nós fizemos aí a maioria das igrejas ceia online. É um método diferente de fazer a ceia. Mas o princípio tem que ter o pão e o vinho. Tem que ser celebrando a morte de Jesus. Amém? Tem coisas que não mudam, nunca vai mudar. Tem coisas que mudam. E nós temos que entender a Bíblia para saber o que mudou e o que não mudou. É só lendo que se descobre. Amém? Sim ou não, irmãos? Lendo se descobre. Então é por isso que a Bíblia sempre vai falar, para que se cumprisse, para que se cumprisse. Então ele vai dizer, então disse Davi, ninguém pode levar, ninguém pode levar a arca de Deus, senão levitas, porque o Senhor os elegeu para levarem a arca de Deus e servirem para sempre. A tribo de Levi é a menor tribo de Israel. A tribo de Levi, ela foi eleita por Deus para levar a arca. E a tribo de Levi, quando a terra de Israel foi conquistada, a tribo de Levi não tinha terra específica. Por exemplo, Judá e Benjamim ficavam próximos os dois. Jerusalém ali, Judá, Judéia, era tudo terra daquele povo ali. Judá, Benjamim. Agora os levitas, eles tinham que estar espalhados em todo o território de Israel. Todo o território. Então tinha que ter levita em Judá, tinha que ter em Zebulon, Naftali, tinha que ter levita em Gad, tinha que ter levita em todos os lugares. Porque os levitas é que iam fazer os ofícios, né? Ajudar Israel, ensinar o povo. Então o Senhor falou, ninguém pode, só os levitas, para sempre. Aí Davi reuniu todo Israel em Jerusalém para fazerem subir a arca do Senhor ao seu lugar que ele tinha preparado. Reuniu Davi, os filhos de Arão e os levitas,
e os filhos de Coate, e aí vai falar sobre as classes, né, dos levitas, coatitas, os meraritas, os gersonitas, e aí vai, era tudo muito detalhado. Quando eu leio a Bíblia, eu fico encantado com os detalhes, porque a Bíblia é um livro de muito detalhe. Você sabia? E é o que eu falava aqui, semana passada, retrasada, semana de oração, quando nós lemos aqui um texto aqui, do livro de acho que foi Crônicas mesmo, com 81 versículos, praticamente só de nome, só nome de levitas, só nome. E aí, a gente vai ler a Bíblia e fala assim, não vou ler isso não. E sabe que eu já penso diferente, muitos outros pensam diferente também. Por quê? Porque se o cronista que estava escrevendo, ele fez tanta questão de colocar todos os detalhes ali, para que nós ficássemos sabendo de tudo, por que abrir mão daquilo ali? Por preguiça? Então eu vou lá e eu leio nome por nome. Sabe por quê? Isso é valorizar quem fez. É valorizar a preocupação de gente que estava lá atrás, olhando para o futuro e falando assim, quando lá no futuro eles estiverem lendo o que eu estou escrevendo, eles vão saber quem é quem, dentro de cada um desses versículos. Porque eles podiam fazer tudo de maneira muito grosseira, mas foi tudo feito de maneira muito detalhada. Amém? Então, irmão, não tenha preguiça de ler os nomes que estão na Bíblia. Nós temos, né? Lembra disso que eu estou dizendo? Lembra disso? O cronista se preocupou tanto que não esqueceu o nome de ninguém. Então, porque ele se preocupou e não esqueceu o nome de ninguém, eu vou ler o nome de todo mundo. Amém, irmãos? Amém. Então é isso. E aí vai dar uma relação de nomes. Não vamos ler aqui agora não. Ele vai dar uma relação de nomes, tudo aí, olha. Todos os nomes. Vendo? Os levitas. Estava tudo ali. Estava tudo ali. Só não estava sendo utilizado, só não estava sendo descoberto, mas estavam todos ali. As famílias, as pessoas que deveriam fazer as coisas. Estava ali. Só que estava todo mundo de lado. Porque nós podemos usar um outro meio. Não vai funcionar. Então aí Davi chamou todo mundo que Deus tinha escolhido e falou com eles: vocês vão fazer o que Deus falou para vocês fazerem. E é para vocês fazerem para sempre. Amém? Amém ou não? Amém. Vamos continuar fazendo o que Deus falou para fazer até Jesus voltar. Até Jesus voltar, nós vamos continuar. Amém? Então, glória a Deus. Aleluia. Olha, irmãos, Davi fala assim no versículo 12, ele disse: vós sois os cabeças das famílias dos levitas, santificai-vos, vós e vossos irmãos, para que façais subir a arca do Senhor, Deus de Israel, ao lugar que lhe preparei, pois visto, olha aí, versículo 13, pois visto que não a levastes na primeira vez, o Senhor nosso Deus irrompeu contra nós. Por que então? Porque então não buscamos segundo nos fora ordenado. Então Davi descobriu que a primeira vez deu errado, porque nós não buscamos da maneira que foi ordenado. E aí santificaram os sacerdotes levitas para fazerem subir a arca do Senhor, Deus de Israel. Os filhos de Levi trouxeram a arca de Deus aos ombros pelas varas que nela estavam, como Moisés tinha ordenado, segundo a palavra do Senhor. Isso mostra a credibilidade da Bíblia, porque Bíblia é um livro de revelação progressiva, que um livro esclarece o outro, um livro dá sustento e base para o outro.
feito aqui tivesse dado certo a primeira vez, o livro de Moisés, ou as coisas que Moisés estabeleceu lá em Êxodo, tinha caído por terra, e depois outra pessoa ia fazer do jeito dele, e outro jeito, e acabaria que a Bíblia ficaria esquecida, e estaria hoje todo mundo fazendo as coisas do seu próprio jeito. Mas a Bíblia, aprenda isso, o que fala em Gênesis vai concordar em Êxodo, que vai concordar em Números, que vai concordar em Levítico, vai concordar em Deuteronômio, vai concordando. E quando Deus quer mudar alguma coisa, Ele mesmo muda. Ele mesmo muda. Por exemplo, não matarás, disse Jesus. Aí Ele muda. Qualquer que se encorajizar contra o seu irmão, ela se tornou um assassino. Ele muda. Não adulterarás. Eu, porém, vos digo: qualquer que olhar para uma mulher e no coração ter os pensamentos impuros para com ela, já cometeu adultério. Está vendo que quando Deus mesmo quer mudar, Ele mesmo muda. Agora aquilo que Ele não mudou permanece. Quem está entendendo o que eu estou dizendo? Porque a Bíblia é um livro de revelação progressivo. Então ela vai esclarecendo. Por isso que ela não esclarece toda de uma forma do mesmo, né? Por isso que é lâmpada aos meus pés e luz para o meu caminho. Então ela vai brilhando, né? Por isso que o Novo Testamento ele joga luz no Velho Testamento. Atos capítulo 8, Eunuco está lendo a Bíblia. E ele está lendo Isaías 53. E ele pergunta para Filipe: de quem o profeta está falando, dele ou de algum outro? E Filipe subiu no carro e falou que ele estava falando de Jesus. Então, olha só como que a Bíblia, ela esclarece a própria Bíblia, porque a Bíblia, ela é suficiente. Amém? A Bíblia é suficiente. Glória a Deus. E Davi vai dizer depois: escondi a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Ele vai dizer: como purificará o jovem o seu caminho? É observando-o segundo a tua palavra. Então, é uma bênção nós conhecermos a palavra. Infelizmente, nós somos uma geração que pouquíssimo se conhece a Bíblia, ou quase nada se conhece a Bíblia. Infelizmente, nós somos. Mas é necessário que nós conheçamos a palavra. Amém, irmãos? Em nome de Jesus, a gente pensa que não tem importância, mas tem toda a importância. Faz toda a diferença. Por isso que aparece o nome de Moisés em Crônicas, aparece o nome de Moisés em Isaías, aparece o nome de Moisés em Jeremias, aparece o nome de Moisés em praticamente a Bíblia toda, porque começou assim. Glória a Deus. Então, irmãos, aí olha, Davi constituiu seus irmãos, os cantores, para com os instrumentos músicos, alaúdes, harpas, símbolos. Estavam utilizando tudo isso aqui da primeira vez, né? Para vir e levantar-se a voz com alegria. Então, olha o versículo 25, nós estamos terminando, diz assim: foram Davi e os anciãos de Israel e os capitães de milhares para fazerem subir com alegria a arca do Senhor, a arca da aliança do Senhor, da casa de Obed-edom, tendo Deus ajudado os levitas que levavam a arca da aliança do Senhor. Repita comigo: tendo Deus ajudado os levitas que levavam a arca da aliança do Senhor. O que aparece aqui? Porque é pesado, a arca era pesada. E talvez vamos aliviar a carga dos levitas, o peso dos ombros levitas. A distância é muito longa. Para que carregar esse peso? Mas sabe o que a Bíblia fala? Que o Senhor ajudou a levar.
Quando nós fazemos aquilo que é a vontade, agrada a Deus, o próprio Deus nos ajuda. Amém? Ele mesmo vai nos dar força, Ele mesmo vai nos ajudar, Ele mesmo vai sustentar a parte mais pesada. Por isso que Jesus disse: vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, aprendam de mim, sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. É Ele mesmo que nos ajuda a carregar, mesmo. Então, tendo Deus ajudado os levitas que levavam a arca da aliança do Senhor, ofereceram em sacrifício 7 novilhos, 7 carneiros, e Davi vestiu de um manto de linho fino, como também todos os levitas que levavam a arca, e os cantores. E Quenaías, servos que levavam a arca, dos cantores. Davi vestia também uma estola sacerdotal de linho, assim todo Israel fez subir com júbilo a arca da aliança do Senhor, ao som de clarins, de trombetas e de símbolos, fazendo ressoar alaúdes e harpas. Amém? Seja, glória a Deus. Houve o reparo, houve o conserto, houve a mudança, e o objetivo foi concluído. Chegaram. Amém? Chegaram. Deus deu vitória. Então é isso. A palavra que quer dizer é justamente isso aqui. Para nós não desistirmos do que é correto, do que é certo, do que agrada a Deus, mesmo que seja pesado, difícil, complicado, mas temos que fazer isso. Amém? Muitas vezes nós olhamos muito o nosso cansaço, nós olhamos muito a nossa disposição, a nossa indisposição. Nós precisamos romper para fazer a vontade de Deus. Não é fácil. Por isso que Jesus disse: o reino de Deus é tomado por esforços, e é quem se esforçar que vai se apoderar dele. Então temos que lutar, esforçar, romper, lançar premissa, o desânimo, os maus conselhos, quem não está querendo nada, né? Querendo impedir, e vamos rompendo, tomar por esforços o reino de Deus, esforçar. Jesus disse: porfiai para entrar no reino de Deus, porfiai, porque muitos procuraram entrar e não vai ficar de fora. Mas temos que nos esforçar a cada dia. Amém ou amém? Então vamos colocar de pé, vamos orar nessa manhã em nome de Jesus. Estamos na caminhada, estamos na igreja, estamos no propósito, estamos no caminho. Vamos seguir. Há perigos, há problemas, há dificuldades em casa, há dificuldades e lutas no trabalho, há muitos problemas, mas vamos prosseguir, vamos avançar. Aleluia. A arca caiu, vamos voltar para o lugar, vamos ver onde foi que aconteceu, deu errado, e vamos fazer certo e vamos voltar. Ela vai chegar onde precisa chegar. Deus está conosco. Aleluia. Aleluia. Fala com o Senhor nessa manhã: eu preciso da força que o Senhor deu àqueles levitas. Hoje nós somos para Deus esses levitas, esses sacerdotes. Vós sois a nação eleita, povo separado, nação santa, sacerdócio real, povo adquirido, né? Hoje nós somos essa igreja que leva adiante a obra de Deus, a igreja que avança pelos séculos, rompendo as dificuldades, até que Jesus venha, até que Ele venha. Então, em nome de Jesus, olha e fala: Senhor, renove as minhas forças. Eu não vou deixar de servir, de seguir
de fazer, de andar, de pedir perdão, de consertar o que estava errado. Vamos assim caminhando, arrependendo, consertando, mas sempre alegres na presença do Senhor, sempre avançando na presença do Senhor. Amém, irmãos? Então, vamos orar. Pai, em nome de Jesus, Deus maravilhoso, nós te adoramos nessa manhã, Senhor. Quantas vezes erramos no caminho, Senhor? Quantas vezes erramos, Pai, mesmo estando no caminho certo. E nós sabemos que a falha nunca será por parte do Senhor, sempre será nossa, Senhor. O Senhor não erra, Deus. Senhor, não há dúvida, não há sombra de variação. Mas perdoa por quantas vezes nós erramos e agimos, falamos e fazemos, Pai. Mas pedimos que o Senhor venha nos fortalecer, renovar, ajudar, abençoar as nossas vidas, Senhor. Porque tudo que nós queremos, Pai, é estar fazendo o que agrada ao Senhor da maneira que o Senhor quer. Então ajuda-nos, Senhor, a vencer o desejo da nossa própria carne, a vontade do nosso próprio ego, Senhor. Nos ajuda a fazer de acordo com a sua vontade. Pai, em nome de Jesus, abençoa cada um, Senhor. Abençoa o teu povo, a tua igreja. Abençoa para que cada um consiga chegar ao objetivo, chegar ao final, chegar a Deus lá, Senhor, ao encontro do Senhor Jesus. Até o final. Não deixe que nada em nós, em nossa casa, em nosso meio, em nosso trabalho, nada, Senhor, nos desanime, nos derrube, nos atrapalhe, nos impeça, Senhor, mas nos dê cabeça erguida, força renovada, Senhor, porque nós cremos, Deus, que o que está dando errado por um tempo vai haver conserto, vai haver conserto, vai haver mudança, vai haver vitória, a alegria vai voltar, a tristeza vai cair por terra, o inimigo vai ser envergonhado e nós vamos voltar de novo, Senhor, a celebrar com muita alegria, com muito louvor, com muita adoração, Senhor. A glória do nome do Senhor, Deus. Aleluia, aleluia. Teu irmão, quem está fraco nessa manhã, eu te digo, receba renovo de Deus na sua vida. Quem está desanimado nessa manhã, receba um ânimo novo do Senhor. Que você sinta os braços de Deus sustentando a sua vida. Como Deus estava ali por debaixo dos ombros daqueles levitas, ajudando a carregar o peso que Ele mesmo tinha colocado nos ombros dele. Ele coloca e Ele mesmo ajuda a carregar. Aleluia! Então é isso, sinta essa força de Deus, porque você vai conseguir vencer. Você vai conseguir vencer. Você vai conseguir chegar ao final pelo poder do nome de Jesus. Leia a Bíblia, ame a Bíblia, viva a Bíblia, creia na Bíblia, ensine a Bíblia e vamos romper a presença do Senhor, porque a vitória é certa. Em nome de Jesus, eu digo a você em nome de Jesus. Aleluia! Glória ao teu nome, Senhor. Adoramos, Senhor. Adoramos, Jesus. Obrigado. Que Deus abençoe a igreja em nome de Jesus. Amém. Vamos encerrar.